E aí galera, tudo bem? Me chamo Yang Martins e este é meu canal de React. Galera, estou trazendo um vídeo diferente que apareceu pra mim na timeline do YouTube, do canal do Tropia, né? Que é o... acredito que a Disney conseguiu fazer a propaganda antinazista da Disney. Aqui, mano, que ponto chegou pros caras fazerem uma parada dessa, tá ligado? Aproveitar que vocês estão aí, já se inscreve aí no canal, tá bom? Tá me ajudando aí, mano, o canal crescer. Se vocês querem mais vídeos do canal do Tropia, que vai reagir pra ver alguns vídeos interessantes como esse, que é impossível que isso aconteceu, escreve aí e comenta o nome do vídeo aqui embaixo pra me ajudar, beleza? Vamos começar. Eu acho que a maioria aqui sabe que a Disney anda pisando um pouco na... Foi bosta. Eu acho que a maioria aqui sabe que a Disney anda pisando um pouco na bola nos últimos anos. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando todos os problemas que eu tinha com a empresa. Desde a criação de uma cultura tóxica de live action sem qualidade alguma, sim, eu ainda não superei esse filme, até um descaso gigante com as suas próprias propriedades intelectuais. E pra quem não sabe, propriedade intelectual, ou IP, como o pessoal chama, em resumo é o direito de proteção e comercialização de algo não físico. Como uma ideia, uma marca, como uma invenção. Por exemplo, o Mickey em si não é um conceito físico, não dá pra você literalmente tocar no Mickey. E nem me vem dizer que você abraçou o Mickey na Disney, porra, isso não conta. Agora, por mais que ele não exista fisicamente, você também não pode fazer o que você quiser com esse nome, porque ele é uma propriedade intelectual da Disney. Existem direitos reservados pra essa criação, e só a Disney decide o que fazer com ela. O foda é que só agora que eu percebi que talvez esse tenha sido, tipo, o pior exemplo possível, já que normalmente esses direitos têm um prazo de 95 anos, e justamente o Mickey foi criado em 1928. É só você fazer as contas aí que você percebe bem qual é o problema que eu tô falando. Enfim, no exato momento da gravação desse vídeo, ele ainda não é de domínio público. Agora, se você viu isso aqui em 2024, aí já não é culpa minha. Mas é isso aí. Qual foi a última vez que você viu um grande projeto do Mickey? Grande projeto do Pateta, do Pluto, da Minnie, do Tio Patinhas, e você entendeu. A negligência da Disney sobre várias criações dela é muito triste, ainda mais por serem criações com universos extremamente ricos. E pra provar que a Disney tem realmente um repertório assustador, eu não vou nem me dar o trabalho de falar de todos os personagens deles. E sim, só de um. Um personagem que já foi um lenhador, já foi bombeiro, viajou pra Bahia, ensinou a declarar imposto de renda, tocou música com Pitágoras e outros filósofos. Pera aí, o Pato Donald foi pra Bahia, que história é essa, mano? Interessante. Só falta vir pro Rio de Janeiro. Bombardeou uma base de aviões japoneses na Segunda Guerra Mundial e até mesmo já foi nazista. E por mais estranho que pareça, no fundo você sabe de quem eu tô falando. Hoje eu vou mostrar um pouco mais do Pato Donald e como ele é possivelmente o personagem mais aleatório que já foi criado. Verdade, né? Ah, que legal. Ah, Pato Donald é muito doido. O Mickey até pode ter mais conquistas, mais popularidade, mais tempo de existência e até mais filmes que o Donald, mas definitivamente ele não tem tudo. Definitivamente. Brincadeiras à parte, se você também se vê numa situação que tá parecida com o nosso ratinho favorito, ou sente que o seu cabelo tá começando a afinar, eu acho que você vai gostar de ouvir uma palavrinha da Manual, o patrocinador desse vídeo. Um dos maiores motivos pra queda de cabelo... Calma aí, galera, vamos pular aqui o anúncio que eu não tô careca, tá? Link na descrição e bora pro vídeo. Vai lá, confia o link lá. Esse vídeo aqui definitivamente não tem a intenção de fazer uma biografia do Pato Donald, mas como os meus vídeos abrangem um público muito vasto e as novas gerações tendem a não conhecer personagens de gerações antigas, como, sei lá, as pessoas dizendo que não fazem ideia de quem são os Beatles, eu vou tentar dar uma resumida rápida. Pato Donald, ou Pato Donald Fauntleroy... Nossa, eu juro aí que ele ia explicar do Pato Donald e explicar dos Beatles. É um personagem que desde o seu início serviu pra ser algum tipo de saco de pancadas da Disney. Porque como o personagem foi construído pra ser esse animal com um temperamento extremamente frágil e que por mais que ele fosse amigo do Mickey, ele sempre quis ser mais famoso que seu amigo, ou ele era motivo de piada dos episódios, ou ele era simplesmente o alvo mesmo. Afinal, por mais que o Donald tentasse, ele não queria superar o seu amigo. Ele sempre seria o número 2 porque na Disney não tinha como vencer o Mickey. Só que se por um lado isso era triste, por outro, isso tornou o personagem muito mais identificável para o público, que passou de levar ele apenas como uma piada nos episódios do Mickey para um personagem sério, e até mais interessante de se acompanhar. Então, de depois 3 anos, só aparecendo como figurante nos episódios dos outros, o Donald finalmente ganhou seu primeiro episódio solo em 10 de dezembro de 1937. Caraca, mano.
Pra ver que o personagem era meio descartado, né? Naquela época. Eu acho que Pato Donald tinha um personagem legal, mano. Acho ele biruta. Não como pica-pau, pelo amor de Deus. Pica-pau é outro nível, mano. E daí pra frente que a história realmente começa. Inicialmente, como qualquer personagem da Disney, o Donald tinha episódios bobos, vivendo situações do cotidiano que o deixasse irritado. Afinal, essa era a piada do personagem. Ou até mesmo expandindo um pouco sua lore, né? Com a criação dos seus sobrinhos e mais pra frente do seu tio, o tio Patinhas. Mas tudo isso ia mudar em 1942. Com um Ixi. curta. Donald's Decision. Acho que é durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Eu acho que a maioria de vocês aqui sabe de forma superficial como foi a Segunda Guerra Mundial. Aliados versus o Eixo. A guerra, até dezembro de 1941, ela era muito mais centrada na região da Europa e da Ásia. Mas foi após o ataque de Pearl Harbor, um ataque japonês em uma base norte-americana que se situava no Havaí, que as coisas se tornaram, de fato, globais. Como geral sabe, uma guerra é muito mais prejudicial para o país do que só perder territórios e pessoas. Você também perde uma quantidade absurda de dinheiro e a sua economia vai lá para baixo. E se a guerra se prolongar demais e os danos Isso forem também. muito pesados, o país pode até mesmo entrar em falência. E os Estados Unidos, que estavam construindo a sua soberania na época, definitivamente não queria arriscar que isso acontecesse. Então, uma das medidas que eles tomavam para evitar esse rombo econômico era chamado de War Bond, ou em português, títulos de guerra. Os títulos de guerra eram títulos comercializados ao público quase como um investimento na bolsa mesmo. A diferença é que a sua taxa de retorno era consideravelmente inferior à taxa do mercado. Então, na prática, vendo só pelo quesito financeiro da coisa, nunca valeria a pena alguém investir em títulos de guerra, porque não era lucrativo. E o governo sabia disso, mas eles ainda precisavam financiar todos os custos. Afinal, a Segunda Guerra Mundial custou mais ou menos 300 bilhões de dólares só para os Estados Unidos. E desses 300 bilhões que eles gastaram, 180, ou seja, 60% de todo o valor foi bancado. Mano, pra ver como o vídeo foi bem trabalhado, né, mano? O cara foi do. Escreveu um roteiro legal, velho, pra explicar cada detalhe da história. Pô, mano, vai lá, deixa o like lá no vídeo do cara, velho. O cara tá merecendo, mano. Tá dando um trabalho da porra, mano. E falando tipo assim, cara, como que na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, até os desenhos infantis tinha relevância também, né? Meu Deus do céu. Pelo povo. Foi bancado pelos títulos de guerra. Então, se não valia a pena pra ninguém que comprasse, por que isso deu tão certo? Uma palavra: propaganda. Eles simplesmente entupiram qualquer pedaço de mídia existente com propaganda sobre os títulos de guerra. Fosse Cara, acho que no Capitão América também tem uma porrada, né, de propaganda, né? anúncios em jornais, fossem pôsteres, fossem outdoors, fossem programas de televisão, enfim. Se você fosse vivo naquela época, você provavelmente teria visto alguma dessas imagens de guerrilheiros super bem desenhados com frases do tipo "Vamos todos lutar" ou "Por um futuro mais seguro". O negócio era tão pesado que chegou um momento em que nem mais chamavam de Warbound, e sim de Victorbound, meio que deixando implícito que a única forma dos Estados Unidos ganharem aquela guerra seria se você comprasse um título. Existe até uma cena no primeiro filme do Capitão América que mostra muito bem como o governo utilizava de qualquer meio pra induzir o seu povo a colaborar. Eu não tava nem pensando nisso, tá ligado? Eu tinha pensado nesse detalhe mesmo. No Capitão América aparece alguns anúncios, né? E se isso aí parece forçado e ridículo, é porque era mesmo. Eles não tinham tempo de pensar em nada melhor. Mas enfim, o que raios tudo isso tem a ver com o Pato Donald? O dia era 11 de janeiro de 1942, um mês depois que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra, e a Disney lança, em conjunto com o National Film Board do Canadá, um curta chamado Donald's Decision, ou A Decisão de Donald. Nesse curta, a mensagem era bem direta. O Donald está dormindo de boa quando o rádio começa a transmitir uma notícia que as pessoas precisavam comprar os seus títulos de guerra para ajudar o seu país. Aí o Donald só boceja e diz que só vai fazer isso amanhã. Nesse momento, um anjo sai de dentro de Donald e começa a incentivar ele a fazer isso hoje mesmo, dizendo que o seu país não pode esperar até amanhã. Enquanto eles estão indo até o banco pro Donald fazer o depósito, um diabo que claramente foi representado para ser você sabe quem, sai da caixa. Mano, eu não sei se vocês perceberam, cara. Deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês perceberam, mano. Calma aí. Enquanto eles estão indo até o banco Olha a caixa de correio. Olhem pra essa paradinha vermelha aqui. Que esse símbolo parece pra você, mano? pro Donald fazer o depósito, um diabo que claramente Entendeu? Como era forçado naquela época mesmo?
foi representado para ser você sabe quem, sai da caixa de correio e diz pro Donald não ajudar o país dele, e sim gastar consigo mesmo. Briga vem, briga vai, o anjo vira um avião de guerra e esmurra o diabo enterrando ele. E então o Donald vai feliz fazer a compra dos seus títulos de guerra no banco. Pra aí depois a série ficar mais um minuto inteiro mostrando um bocado de mensagem piscando forte, dizendo que você precisa investir na vitória do seu país, e aí o episódio acaba. Gastem menos. Meu Deus, velho. E a partir desse episódio, uma gama de mais de 10 curtas sobre a Segunda Guerra Mundial só com o Pato Donald foram criadas. E antes que vocês achem que tudo isso foi uma forma do Walt Disney mostrar que amava o seu país, eu sei, isso é bonito, mas não foi bem isso que aconteceu não. Durante a guerra, os estudos da Disney haviam passado pela maior crise econômica possível, já que a maior parte do mercado que eles tinham na Europa e na Ásia tinha fechado as portas para investir o dinheiro na guerra. É, suspeitava que aconteceu uma porra dessa. Mas, mano, caralho, velho. Naquela época, cara, os caras só fudia mesmo, né, mano? Pra ver como uma mente muda, né? Em 1942, as pessoas estão usando desenho pra propaganda, né? Mesmo usando hoje, atualmente. Pô, mas, pô, usar como um desenho infantil, como motivo de propaganda pra guerra, uma guerra é foda, né? Pra ver como que a parada tava séria. Então, para evitar a falência da empresa, o Walt teve que buscar novos investidores. E durante essa época, quem mais investiu na Disney foram os próprios governos, seja o governo dos Estados Unidos ou até mesmo do Canadá. Tanto que tiveram outros 3 curtas sobre essa mesma compra de títulos de guerra. Um com os 7 anões, um com os 3 porquinhos, onde o lobo era literalmente um nazista, e outro chamado All Together, que como o próprio nome já diz, era todo mundo junto. Como um grande desfile onde todos faziam esse apelo pro telespectador comprar fundos de guerra pra sua nação. Título de guerra é chato pra caramba. E você viu no thumbnail e você viu na introdução. Não é essa parte da Segunda Guerra que você quer saber. Então vamos logo, vai. Vamos pra cereja do bolo dessa época do Donald. Eu acho interessante tu explicar assim, cara, porque pra entender mais o contexto, eu acho que não ia fazer muito sentido você explicar direto o Pato Donald, tipo, que ele tá desse jeito, tá ligado? O motivo desse nome aí, pra não falar nome. Eu achei interessante ter explicado, né? Porque deu pra entender bastante o problema na hora. Durante a Segunda Guerra, existiu 2 vertentes principais dos curtas do Donald. Aqueles que faziam uma propaganda direta, como o que eu acabei de mostrar, e a saga do Donald recrutado. Nada mais era que uma forma um pouco menos explícita de criticar os países do eixo, tentando encaixar alguma historinha um pouco mais envolvida. Afinal, Pato Donald ainda era um desenho pra criança e não dava pra poder ficar falando de título de guerra o tempo todo. O Donald Recrutado é uma saga de 6 episódios que, sendo bem sincero com vocês, não tem nada demais. Dá pra resumir tudo em poucos acontecimentos, como, sei lá, xenofobia, porque os estadunidenses odiavam os japoneses naquela época. Foi por isso que eles entraram na guerra. Mas no geral, o Donald quer se recrutar porque na cabeça dele, ser um militar do exército consiste em, sei lá, voar de avião e pegar mulher, só que ele percebe que ele tava viajando completamente na maionese e se depara com uma dura realidade que ser um militar, ainda mais em guerra, é chato pra caramba, onde todas as atividades dele consistem em manter o funcionamento de armas, cortar batata e, sei lá, fazer longas caminhadas até bases de controles diferentes. Isso faz com que o Donald se estresse todo o santo episódio, mas por algum motivo nunca largue o posto. Motivo esse que ele chama de amor à pátria. Afinal, foda-se a sua felicidade, você tem que ajudar o seu país. As coisas elas só vão ficando um pouco mais interessantes nos últimos 2 episódios. O primeiro, onde eles literalmente incitam apologia ao suicídio em um programa voltado para o público infantil, porque eu não sei. E o segundo, que é o famoso episódio onde o Donald destrói uma base aérea japonesa sendo um completo desastrado. Mas claro que a mensagem desse episódio não é o Donald ser desastrada, e sim que esse pessoal aí merecia morrer a qualquer custo. E sim, eu sei, mas era os anos 40. Naquela época essa era a coisa mais normal do mundo. O sentimento de ódio pós Pearl Harbor foi tanto que eu não sei se vocês lembram, mas até o Dr. Seuss não gostava dos japoneses. E eu fiz um vídeo sobre ele, tá aí no card se você quiser ver.
Enfim, saga do Donald recrutado pra trás, só resta as propagandas. E se aquela dos títulos de guerra já foram engraçadas, é porque eu deixei o melhor pro final. É This isso. Feel Her Face é um episódio especial que Vamos ver, não vamos é uma ver. propaganda governamental, mas também não é uma saga do recruta. O Ah, essa animação eu vi, mano. Acho que é zoando essa parada episódio aí. é um pesadelo onde o Pato Donald havia se tornado um trabalhador nas indústrias bélicas nazistas, onde ele comia extremamente mal, tendo que se contentar com aromas de comida e pães duros, não tinha direito a férias, tanto que o máximo que ele recebia era, sei lá, 30 segundos atrás de uma lona com uma paisagem bonita, além de toda a humilhação e estresse que ele sofria, o que faz ele entrar em um colapso mental e literalmente surtar. Até que ele acorda e percebe que tudo não passava de um pesadelo. Ele beija a Estátua da Liberdade e diz que ama ser um cidadão dos Estados Unidos, enquanto veste as cores da bandeira do seu país. E assim, por mais que a mensagem seja até que interessante e continue criticando a Alemanha nazista e o fascismo, eu juro pra você que eu acho que eu nunca vi algo tão cafona quanto usar o pijama que simula a bandeira do seu país, enquanto você tem uma réplica feita de ouro da Estátua da Liberdade. Cara, é a mesma coisa de você usar esse pijama e ter isso na cabeceira da sua cama. E é engraçado eu falar dessa forma, porque por mais cafona Verdade, né? Caraca, não tinha pensado nesse detalhe, mano. Doideira, né? que essas duas coisas sejam, a brasileira ainda consegue ser um pouco melhor. Vai saber o porquê. É porque o brasileiro, a brasileira atualmente não tá, não é fascinado muito pelo seu país, né? Parada lá fora. Cada pessoa é patriota. O brasileiro não quer ser brasileiro. É pô, disso aí, ó, que tá acontecendo. Bem parecido com aquele curta do título de guerra, o Donald recebe seu pagamento e fica num dilema entre dois personagens. O que aconselha Donald a economizar dinheiro para conseguir pagar os impostos altos por conta da Segunda Guerra Mundial, e o que recomenda Donald a gastar todo o seu dinheiro. Dessa vez, em vez de santo e demônio, a representação é um pouco mais direta. O que gasta representa a Alemanha e Hitler, e o que quer que você economize representa a alma americana e os Estados Unidos. O Donald se recusa a apoiar os inimigos e decide economizar para pagar seus impostos. Depois, todo o resto do episódio é o narrador falando sem parar sobre pagar impostos para financiar a guerra, no que até poderia ter sido uma mensagem subliminar se não fosse absurdamente agressivo e direta. Bombers! Dive bombers! Laying fortresses. Cara, meu Deus, tira essa grafite. Taxes to bury the Axis. Sério, Eu não consigo ver esse desenho normal, mano. Se eu fosse nascido nessa época, cara, acho que minha mente estaria tendo colapso. Porque, mano, eu vendo isso aqui agora, só um trechinho, eu já fico agoniado, cara. Não dá pra ver isso, mano. eu fico me perguntando genuinamente qual que era a estratégia do pessoal da Disney com essas propagandas. Porque, na minha cabeça, adultos não viam curta do Pato Donald, e eu também duvido muito que as crianças tivessem como pagar qualquer tipo de imposto. Então, pra quê? Sabe, a única ideia que eu consegui ter foi imaginar uma criança assistindo essa maluquice de avião nazista pegando fogo, enquanto o narrador cinicamente fica te induzindo a pagar impostos. De alguma forma, toda essa informação faz uma lavagem cerebral na cabeça do garoto, o que faz ele ir até os seus pais ficar pedindo pra eles pagarem os impostos deles como o Donald fez. E aí, com peso na consciência de ser um bom exemplo, os pais meio que se obrigavam a fazer o certo e deixar o filho orgulhoso. Agora, se isso aí realmente acontecia ou foi só forçação de barra da minha parte, aí eu não faço ideia. De uma coisa eu sei, isso aí funcionava porque tinha episódios sobre guerra o tempo todo. Eu acho que naquela época a galera ficava muito mais na TV do que na rua, né? Principalmente nos Estados Unidos. Se eu tivesse, vamos supor, você aí no Brasil. Aí no Brasil, cara, a galera quer cagar e andar e. Eu acho. Cagar e andar e, sei lá, aproveitava alguma coisa na rua, ficava brincando na rua. Porque esse aqui, mano, foi o que tu falou, porra. Induzia a criança a falar com os pais e os pais faziam isso pra falar como um bom exemplo. Mas eu acho que eu tô falando quase agora. Eu não teria coragem de ver esse desenho atualmente ou nem naquela época. Porque eu não tenho cabeça pra isso.
Esse é o salada dos Olha, cabeças eu acho que mesmo. vocês já repararam, não sei, mas Hitler e seus amigos não venceram aquela guerra. Na verdade, quando o caldo engrossou e a Alemanha foi não só perdendo seus aliados, como também todo o território conquistado, o Hitler tirou a sua própria vida, e isso de forma literal e também simbólica, anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados sobre o pessoal do eixo. Depois da guerra, a Europa foi naturalmente se reerguendo e a Disney continuou com o que sempre foi, fazendo curtas engraçadinhos, sem nenhuma bomba aérea sendo jogada em ninguém, sem estereótipos racistas ou mensagens apelativas. Pelo menos era o que eu pensava, porque, de acordo com essa apresentação incrível do Prezi que eu achei, durante a Guerra Deus. Fria a Disney continuou colocando críticas políticas dentro dos seus episódios, dessa vez críticas anticomunistas, como por exemplo o episódio Cold War do Pateta, onde o comunismo é representado como um vírus e como o Pateta seria um soldado americano lutando contra todo esse problema sistêmico. Nada muito direto, afinal era uma guerra diferente da última, mas ainda assim é engraçado ver como, mesmo em animações tão infantis, não tem como fugir, a crítica sempre existia. E obrigado, André, o teu Prezi ficou incrível. E assim, claro que a história do Pato Donald após a Segunda Guerra tem mais de 70 anos, e eu não conseguiria falar de tudo, então eu vou só destacar 2 acontecimentos em específico que não só mostram toda a aleatoriedade do personagem, como também são bem legais. Vamos lá. Além de ter sido estranhamente relevante durante as guerras, o Donald também era muito utilizado para fins educacionais, seja educação financeira, como aqueles curtas que eu já mostrei, seja educação no geral, como curtas sobre cuidado no trabalho e cuidado em casa, e até mesmo educação escolar, com um dos longas-metragens mais populares dele, que eu via Ele censurou isso aqui, mano. Será que isso aqui é tão pesado, mano? praticamente uma vez por semana, quando eu era uma criança. Donald no País da Matemática é bem como o nome sugere, um longa educacional que vai tentar acender algum tipo de chama na cabeça das crianças que assistirem, porque o que mais afasta uma pessoa mais nova, ou até mesmo mais velha de aprender ou gostar da matéria, é sentir que toda a sua aplicação é teórica, e que as coisas que você aprende, ou melhor, as coisas que você tem que aprender, se baseiam em conceitos inúteis na vida prática, o que, para alguns assuntos é verdade, afinal eu duvido muito que você use logaritmos no cotidiano, mas para a maioria da matemática não é. E a melhor forma de cativar alguém é mostrando como as coisas funcionam. Make everything move it to one side, stop by x squared, x and the rest, alright. Porque já diria Lovecraft, a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Em física, você precisa saber calcular o lançamento oblíquo de um objeto com base em algumas fórmulas já bem batidas, como, sei lá, aquela que todo mundo chama de sorvete, por exemplo. E por mais importante que seja saber calcular, lembrava. tão importante quanto é mostrar para quem tá aprendendo o que ela vai ganhar acertando esse cálculo. Não só uma nota boa em um teste escolar, ela pode aprender que ao acertar esse cálculo do lançamento oblíquo, ela consegue impulsionar um foguete de plástico em uma trajetória perfeita e calculada. Ou seja, ela consegue prever a movimentação de quase qualquer coisa, e isso é muito foda. No filme, essa é a ideia principal. Matemática são fórmulas. São, mas também é música. Então, o Donald aprende como a música surgiu de bases matemáticas. Matemática também são jogos, e então Donald aprende que até nos jogos mais clássicos existem bases matemáticas que ajudam a entender tudo. E no final, o Donald, por consequência a criança que está assistindo o programa, percebe que mesmo sem nenhum cálculo, a matemática está em tudo. No carro que ela pega para ir para a escola, na cadeira que ela senta para estudar, no quadro que ela presta atenção e até nas pessoas. Legal, né? Isso que incentiva a criança a gostar da tal matéria. Eu se eu fosse criança, ia falar, caraca, tudo que eu vejo aqui é matemática, tipo, um pote é matemática, a cadeira que você tem é matemática, o que eu vejo é matemática, aí seria interessante, porra. Isso me lembra muito o que o Carl Sagan fez com o Cosmos, ensinando física de uma forma fácil e interessante de se assistir. E é por isso que eu valorizo muito esse filme do Donald, porque por mais que seja um filme bobo e sem muito aprofundamento, ele deve ter servido como porta de entrada para muita gente. E isso é mágico, ou melhor, matemágico. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Walt decidiu fazer uma viagem por toda a América do Sul, incluindo não só o Brasil, como vários outros países, subindo pela América Central e finalizando a sua viagem pelo México. Essa viagem rendeu alguns filmes, dentre eles os 2 mais interessantes, o Alô Amigos, onde o Pateta, Zé Carioca e Donald vão pro Rio de Janeiro, e o meu favorito, Los Três Caballeros, ou como ficou popular aqui no Brasil, Você Já Foi à Bahia? A ideia desse filme era bem simples. O Donald fez aniversário e cada um dos seus amigos deu um presente pra ele. O presente que o Zé Carioca deu pro Donald foi um livro escrito Brasil. E por incrível que pareça, Brasil com S, tá? Rapaz, surpreendente. Enfim, o presente do Zé Carioca é uma viagem pra Bahia. Duh.
Boa parte do trecho em que eles estão na Bahia é quase como uma carta aberta do próprio Walt Disney sobre as experiências que ele teve na Bahia enquanto ele passou por aqui, só que ditas pela boca do Zé Carioca ou algo do tipo. E pra mim, particularmente, esse filme é tão importante porque, pra quem não sabe, eu sou baiano, e eu vivi boa parte da minha vida na capital baiana, aonde o filme se passa. Andando pela região do Pelourinho, os dois conhecem Aurora Miranda, uma cantora muito famosa da época, que era irmã da Carmen Miranda, uma das cantoras que teve a maior influência nas décadas de 40 e 50. O Donald logo se apaixona pela Aurora e acompanha ela maravilhada. Tudo logo vira uma grande festa e todos começam a dançar juntos. No final da dança, o Donald finalmente consegue o seu beijo da Aurora e o final volta a ser uma festa gigantesca cheia de cores e formatos. Depois eles vão abrir outros presentes e o filme continua. Por mais que o nome do filme no Brasil seja esse, o trecho da Bahia não dura um pouco mais de 20 minutos. É algo rápido, mas muito bom. E por eu ter conhecido e vivido todos aqueles locais, era ainda mais especial pra mim. Enfim, como eu disse lá atrás, eu não sou o maior fã da Disney. Eu tenho minhas grandes ressalvas ao modelo de negócio deles, Achei interessante uma história do Donald, velho. e também da qualidade de algumas produções nos últimos anos. E eu repito que me entristece muito ver um personagem com tanta história sendo tão mal utilizado hoje em dia. Isso porque eu decidi focar em apenas uma das dezenas de criações originais do pessoal. O Pato Donald é meu personagem favorito, e não porque ele tem um filme na Bahia ou porque ele lutou contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra, e sim porque ele é o personagem mais bem construído. Ironicamente, ele consegue ser mais humano que qualquer outro personagem da Disney. Ele é estressado, ele se frustra, ele se ferra o tempo todo e mesmo assim não para. Porque não importa o quão irritado ele esteja o tempo todo, ele sempre se tá levanta e levantando. tenta de novo. E vendo todos os contextos que ele já passou, é algo bem impressionante. Enfim, foi mal o tema extremamente aleatório. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, custa nada. Valeu, gente. Vejo vocês em um próximo vídeo e até. Caraca, achei bem legal, mano. Bem legal mesmo, cara. Porque, tipo, explica tudo. Explica mais ou menos o que é o Donald, tá ligado? Tinha coisa ali que eu não sabia, mano. Tinha muitas coisas que eu não sabia. Eu só sabia que o Donald era um pato. E amigo dele era o Mickey. E ele é estressado. E a voz dele é engraçada. Eu não sabia de mais nada disso. Que ele era nazista. Eu só tinha visto uma animação lá. Ele já fez vídeo pra isso. Sobre a guerra. Ensinando as crianças a matemática. Nada. Achei interessante isso. Porque você deu bastante informações. Achei que pra caraca interessante isso. Porque quanto mais se aprofunda mais sobre a história do Donald. Provavelmente tem do Mickey, eu acho. Mas tem personagens também que não são aproveitados, tipo, como Pateta. Eu não vejo Pateta sendo aproveitado muito. Filho do Pateta. Olha lá, que teve lá na animação, lá no filme. Eu não vejo que ele foi muito aproveitado. E eu achava ele maneiro, tá ligado? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Se você não conhece esse canal, mano, se inscreve lá, ok? E é isso. Valeu, falou e tchau.